Olá, pessoal. Subo ao altar de Deus que é Oi, a padre. alegria da minha juventude. Subo silenciosamente. Boa noite. Que bom, gente. Sei onde o Senhor me levar. Vamos ouvir o Padre Iago hoje numa exortação apostólica lindíssima, padre. Boa tarde, já Boa meio-noite, quase nove. tarde. Boa noite. É, é Tudo verdade, bem? já boa noite, na Já, verdade, boa né? noite. Tudo bem, padre? Boa noite para quem está acompanhando a gente aqui hoje. Olha, bastante gente já. Que alegria, gente. Bem-vindos. Que bom. Hoje nós vamos, se Deus quiser, vamos ter bastante gente participando, né? Acho que hoje está mais calor, o povo está mais animado. Tudo contribui, né, padre? Muito, 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 sem sombra de dúvida. É verdade. E, meu Deus, que alegria que a gente vai poder falar dessa exortação, com mais profundidade agora com o Senhor, mas numa primeira análise assim rápida, que maravilha. Quanta inspiração, né? Ainda mais nessa possibilidade de falar uma carta que o Papa fala aos jovens, né, à juventude, né? Então, que é uma urgência da igreja, né? É uma oportunidade É, de ouro, sem sombra de dúvida. nossa, maravilha. E é isso mesmo. E a gente tem testemunhado, com a graça de Deus, uma presença maior dos jovens na igreja, né, padre? Eu escuto muita gente, tá geral, não tá? As pessoas comentando. Graças a Deus a gente tem visto um levante da juventude na igreja, né, que é espetacular mesmo, né? Para nós é uma graça, né, de perceber que tantos jovens estão redescobrindo esse caminho junto de Deus, estão se reaproximando, né? Eu acho que é muito reflexo justamente desse rosto juvenil que o Papa tem trazido à igreja, né? Sim. Dado espaço para os jovens se manifestarem, para os jovens manifestarem a sua fé, enfim, a gente tem percebido que os jovens têm visto isso na igreja e têm se aproximado mais da igreja. Pois é. A gente está numa conversa aqui, pessoal, um preâmbulo, na verdade, a gente ainda não entrou, né, na exortação, o padre vai abrir o encontro, tudo direitinho, mas para dizer que eu nem sabia como a gente precisa ir pesquisar, aprender mesmo, né, pessoal, se inteirar da vida da igreja. Eu nem sabia que tinha havido um sínodo para os jovens. Pois é, né, que é justamente a origem desse documento que a gente vai falar hoje, né, do Sínodo dos É, Jovens, né? que maravilha. Então, vamos começar, gente. Tem muita coisa linda aí para a gente ouvir do padre. Padre, então, muito obrigada. A gente Imagina. pode começar o nosso momento, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos lá, então, nós vamos hoje falar dessa exortação apostólica, a exortação apostólica Christus Vivit, né, ou seja, Cristo vive, exortação apostólica do Papa Francisco, que nasceu justamente do Sínodo dos Bispos, que aconteceu em outubro de 2018. O tema do Sínodo dos Bispos era justamente os jovens, a fé e o discernimento vocacional. E claro, como nós sempre lembramos aqui quando nós falamos nessas nossas formações, é sempre um olhar panorâmico, né? Sim. Ainda mais desse documento que é um documento denso, é sempre um olhar panorâmico que nos convida a depois aprofundar, buscar, né, conhecer mais e melhor, né? Pois bem, então, esse documento surge a partir do Sínodo dos Bispos, da necessidade que os bispos tiveram de acolher esse chamado do Papa para refletir a realidade dos jovens. Né? É fato que nós acabamos de falar, né? Quem está vendo os jovens ascenderem à igreja, coisa e tal, mas na verdade essa não é uma realidade mundial da igreja, na verdade é totalmente o contrário, né? Esse sínodo visou justamente refletir sobre a juventude, olhando para o panorama da igreja no mundo inteiro, em que está diminuindo a presença do jovem na igreja como um todo, né? Quando nós olhamos o contexto da própria Europa, cada vez menos os jovens se envolvem na igreja, e as igrejas da Europa estão se tornando marcadamente igrejas, perdão da expressão, velhas, né? Igrejas marcadamente de pessoas idosas. Né? No último sábado nós estivemos reunidos com o Dom Mauro, né? Dom Mauro falava que ele estava celebrando
numa igreja na Itália, do tamanho da Catedral da Sé, para 5 pessoas. Né? Então, isso mostra justamente esse É. E esvaziamento da igreja. para 5 pessoas, gente, e disse que a mais nova era a paroqueira de 75 anos e a mais velha de 90. Justamente, né? Então, a igreja nos convida, a partir desse sínodo, a olhar os jovens, ver justamente a realidade dos jovens. E o interessante é que o Papa promoveu esse sínodo muito aberto a ouvir aquilo que os jovens traziam como necessidade, não o que alguém falava sobre os jovens. Né? Nós tivemos no sínodo boas oportunidades de jovens que falaram abertamente no sínodo e expressaram a sua realidade. Muitos outros escreveram na etapa pré-sinodal para justamente manifestarem quais são os seus anseios enquanto jovens. Então essa assembleia se destacou muito pelo fato de abrir a possibilidade dos jovens de fato serem ouvidos pela igreja, especialmente pelo Papa. Né? Então foi um grande destaque essa Assembleia Sinodal de 2018 e mostrar à igreja que o jovem também tem voz, que o jovem também tem anseios e que a igreja precisa ouvir os anseios dos jovens. Nesse sentido, o sínodo se destaca de maneira muito especial. Quando nós olhamos o documento, o primeiro capítulo do documento vai falar sobre o que diz a palavra de Deus sobre os jovens. E o Papa Francisco aqui ele quer destacar justamente a importância dos jovens na Sagrada Escritura. Né? Às vezes a gente pode pensar, mas o que tem a ver o jovem com a Sagrada Escritura? Né? Na verdade, tem tudo a ver, porque nós temos figuras especiais do Antigo e do Novo Testamento, proeminentes, para dizer bem melhor, que eram jovens, que se destacaram pela sua fé, se destacaram pelo seu testemunho, pela sua adesão a Deus, mas que não deixaram de ser jovens. Né? Então nós temos figuras emblemáticas que o Papa Francisco traz nesse primeiro capítulo, como José do Egito, né? Uma figura ímpar, nós recordamos que era o irmão mais novo, né, de tantos outros irmãos, e justamente se destacou como governador de Israel, salvando o povo, o governador do Egito, salvando o povo de Israel através da intervenção de Deus, através da sua própria família, através dos irmãos que o venderam. Né? Então nós temos essa primeira figura que desponta de maneira muito particular de José do Egito. Também recordamos Samuel, o Papa Francisco traz o exemplo de Samuel, porque justamente Samuel foi escolhido por Deus desde antes de nascer, né? Então, desde pequeno foi consagrado junto de Eli ali no templo, né? Ana coloca Samuel à disposição do Senhor no templo, e desde jovem, vejam, Samuel oferta a sua juventude inteira no templo do Senhor, e se destaca como uma das figuras mais fortes, mais importantes da profecia do Antigo Testamento. Então nós temos todo esse exemplo de Samuel como aquele que desde sempre esteve na casa do Senhor, desde sempre esteve servindo a Deus. Depois nós olhamos também Davi. Davi é outro exemplo de jovem que se destaca no Antigo Testamento, porque justamente Davi era o exemplo daquele que era menos, como posso dizer, menos esperado. Davi é a vocação jovem mais inesperada do Antigo Testamento. E quando nós ouvimos a escolha do novo rei de Israel, o profeta vai à casa do pai de Davi e olha os irmãos de Davi, porque eram mais fortes, eram mais bonitos, e olha ali e fala, nossa, esse deve ser o rei de Israel. E o Senhor vai dizendo, esse não, esse não, esse não, até que acabam todos e fala, olha, mas não tem mais nenhum, né? E aí se fala, olha, mas tem Davi que está longe. Quando Davi vem era magro, né? Podemos dizer, atualizando um pouco, era meio mirradinho, né? Assim, não tinha muita afeição, não tinha muito destaque, mas era uma vocação jovem com o coração aberto a Deus. E esse jovem de quem ninguém esperava nada veio a se tornar justamente o rei de Israel. Né? Então vejam como o jovem tem capacidade de se destacar muito. Né? O jovem, na verdade, é sempre uma vocação na iminência de mostrar grandes coisas para a igreja. E esse exemplo de Davi também nos mostra isso. E quando nós vamos para o Novo Testamento, o exemplo mais emblemático do Novo Testamento de vocação jovem, é claro, é Nossa Senhora. Uhum. Né? A Virgem Maria é a grande jovem que se destaca no Novo Testamento, porque, embora fosse muito jovem, estava integralmente aberta ao projeto de Deus. Então, Maria se destaca justamente como uma jovem que está integralmente disponível a fazer a vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus, não se decepciona. Então, Maria nos mostra no Novo Testamento que é possível, sim, viver a nossa juventude à luz de Deus, porque justamente ela foi coberta da graça de Deus, à luz de Deus, né?
Então, de fato, Maria nos mostra isso, que é possível uma juventude, sermos jovens, vivermos a nossa juventude, estarmos juntos de Deus. É plenamente compatível. Né? Maria nos mostra isso de maneira emblemática. E encerrando esse capítulo, esse primeiro capítulo, o Papa faz um convite justamente para que os jovens de hoje sejam santos. O convite que o Papa faz é que, olhando esses exemplos da Sagrada Escritura, né, de homens e mulheres tão especiais, os jovens possam perceber que também eles podem ser santos. O Papa cita alguns exemplos, mas nós temos outros tantos exemplos do Antigo e do Novo Testamento que se destacam de maneira muito especial. Nós temos, por exemplo, eu gostaria de citar aqui, o exemplo de Santo Estevão. Santo Estevão está aqui do ladinho, aqui Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja, e nos mostra justamente isso, um jovem que não se negou a dar um testemunho de Deus e abraçou as consequências disso, sendo apedrejado, mas viveu com alegria a sua vocação de estar junto de Deus, mesmo na juventude. Né? Aí, às vezes nós pensamos que muita gente acha que para servir a Deus precisa esperar para amanhã, precisa ficar velho, enfim. Na verdade, não tem nada a ver isso, né? A juventude é plenamente compatível com o projeto de Deus. No sábado nós pegávamos o exemplo do venerável Guido Schaffer, né, do Rio de Janeiro, que nos mostra isso. Imagina, um jovem, né, um médico, surfista, e que não se negou a viver na sua juventude a vontade de Deus. Mesmo continuando surfista, pegando as suas ondas, tranquilo, vivendo a sua juventude à luz de Deus. Então o Papa faz esse convite, encerrando o primeiro capítulo, para que os jovens percebam que o chamado à santidade também é para eles. Não é só para a igreja velha, a gente pode dizer assim, é para a igreja toda. E os jovens estão envolvidos nisso. Também os jovens são chamados a serem santos. Até aqui. Ótimo, padre, perfeito. Nossa, personagens impressionantes, maravilhosos para a gente entender o contexto. E eu queria só dizer alguma coisa que me tocou dentro de tudo isso porque ninguém sabe o dia de amanhã, né, gente? Na verdade, a gente pode ser chamado a qualquer momento por Deus. Então, desde a juventude, né, desde sempre, quando a gente já tem aqui o uso da razão, o discernimento, que a gente opte por Deus, né? E como isso que nos faz feliz mesmo, nos preenche. Então, que maravilha. Vamos lá, avante. E perceber que muita gente é de fato chamado desde muito jovem a Sim, viver com Deus e às vezes fica sufocando essa voz no coração, né? é. Parece que o jovem que recebe esse chamado parece que vai perder alguma coisa que o mundo tem a oferecer, né? Mas a gente tem que ensinar eles desde logo que o que importa é o que Deus tem para oferecer, né? É E aí que aqui a gente está o grande lembra, tesouro. aqui a gente lembra bem o que diz Bento XVI, que Jesus não nos tira nada, na verdade ele nos dá tudo, né? É isso. A Ele verdade fala, é né, essa. padre, na palavra, quem deixar casa, família, vai ganhar 100 vezes mais, é isso, não é que vai dizer? E Deus Exatamente. sempre Então, na verdade, acrescenta, com né? Deus não se perde nada, É né? isso mesmo. Vamos lá. Pois bem, então no segundo capítulo, Papa Francisco vai nos trazer a reflexão sobre Jesus Cristo sempre jovem. O Papa Francisco vai pegar nesse capítulo a juventude de Jesus e como a sua vida pode nos inspirar os jovens de hoje. O Papa fala que Jesus viveu plenamente a sua juventude. E é bonito perceber isso, porque de fato Jesus também foi jovem. É. Nós temos o capítulo emblemático de Jesus adolescente no templo, que é curioso porque nós falamos justamente nesse capítulo da espiritualidade do adolescente, porque Jesus está ali no templo e Maria chega, olha, você não viu que eu e seu pai estamos preocupados à sua procura? E Jesus, como um típico adolescente, dá aquela resposta meio atravessada, mas não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai e tal, que é próprio da espiritualidade do adolescente. Ele dá uma resposta atravessada, se afirma, e com Jesus não é diferente, porque Jesus viveu também essa parte da nossa humanidade. Então ele foi adolescente com tudo aquilo que comporta a adolescência, claro, talvez um pouco menos rebelde do que os nossos adolescentes são hoje, porque eram outros tempos, mas Jesus é plenamente adolescente. E é isso que o Papa traz nesse segundo capítulo, que Jesus viveu a sua juventude como qualquer outro jovem. E o Papa destaca algumas coisas que são fundamentais dessa vivência de Jesus. A primeira é a vivência da vida familiar. Jesus tem uma vida muito intensa enquanto família, E a juventude de Jesus nos mostra isso. Jesus está envolvido com a sua família,
né? É verdade que nós não temos tantos relatos da infância e juventude de Jesus, mas o que nós percebemos na Sagrada Escritura, dentre o comportamento de Jesus, é que desde sempre, Jesus sempre foi muito ligado à sua família. Uhum. Nós vemos como Jesus destaca a questão da família, né, quando ele dá algumas palavras, né, aquela clássica, né? Quem são quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do meu pai. E o povo acha que é uma resposta atravessada, na verdade não é, porque a família de Jesus é a primeira que cumpre a vontade de Deus, né? Sim. Maria, José, João Batista, Isabel, Zacarias, todos os parentes de Jesus. Então nós vemos justamente que a família de Jesus é importantíssima na sua juventude. E depois a experiência comunitária, né? A comunidade é importantíssima para Jesus, a ponto de fato de ele alicerçar a nossa fé cristã na vida de comunidade. Né? Jesus não se isola, pelo contrário, ele promove a comunidade. Né? Jesus está sempre na comunidade. E justamente a juventude de Jesus integra essa vida comunitária, né? Jesus não se abstém de viver a sua juventude, e nós olhamos isso quando nós voltamos os nossos olhos para as bodas de Caná, não é verdade? Jesus está ali numa festa, né? Está festejando como qualquer outro jovem nos seus 30 e poucos anos, está ali se alegrando por uma festa de casamento, participando da alegria dos seus amigos, enfim. Então Jesus vive de maneira muito concreta essa juventude. E quando nós olhamos essa juventude de Jesus, que Jesus Cristo é sempre jovem, a sua juventude também nos ilumina. Nos mostra que a igreja não precisa ser uma igreja carrancuda, né? Não precisa ser uma igreja amarga, fechada, né? E claro, são passos que nós ainda precisamos aprender muito, porque em muitos lugares as pessoas ainda compreendem a igreja, ou pior, vivem a igreja assim. Então, para ser igreja, para ser católico, precisa ser fechado, carrancudo, bravo, só tem que dar palavra atravessada, palavra difícil, tem que ser muito mal, muito. Não, a juventude de Jesus nos mostra o contrário. A igreja precisa ser alegre, precisa ser viva. Quando nós olhamos as jornadas mundiais da juventude, nós vemos justamente isso. Como a igreja necessita ser alegre, Sim. né? E uma grande marca das jornadas mundiais da juventude é justamente essa, né? Os jovens que vão ali percebem, nossa, como a igreja é alegre. É. Alguns vão pela primeira vez e descobrem um outro rosto de igreja ali que eles nunca imaginaram que existia, porque estão acostumados com aquela igreja fechada, velha, carrancuda, brava. Isso não é o rosto da igreja. Portanto, a juventude de Jesus ilumina a igreja a perceber que ela, a igreja, precisa ser alegre, precisa ser viva, precisa ser jovem, precisa se renovar nessa juventude, né? Então, nesse segundo capítulo, o Papa nos traz isso, né? Como a juventude de Jesus é capaz de iluminar a igreja inteira. E iluminando a igreja nos ajuda justamente a crescer sempre mais na graça de Deus. Muito bem. E quando eles tocam essa alegria que é verdadeira, fica, né? Faz permanecer, né, padre? Porque eu acho que é isso. O jovem ele busca muito essa alegria e o mundo não dá essa alegria que dura. E quando ele encontra esse rosto desse Jesus jovem, pulsante na igreja, que ele se identifica, acaba sendo uma mão de via dupla, né? É o Jesus jovem que toca eles e a juventude deles que renova a igreja, né? Aí é uma maravilha mesmo. Justamente, e é uma verdade que mais do que nunca a igreja precisa voltar os seus olhos para essa face de alegria, né? Porque nós já temos muitas pessoas marcadas por uma face negativa da igreja, que não corresponde àquilo que a igreja é. Né? Muitas É, pessoas durante muito tempo veem a igreja como um lugar fechado, onde todo mundo é carrancudo, rançoso, e na verdade essa não é a igreja. Essa é uma caricatura errada da igreja. A igreja é o contrário. A igreja é viva, a igreja é jovem, né? E aqui, eu acho que quando o Papa fala isso, é um chamado também para nós percebermos o quanto precisamos dar espaço para que a igreja seja jovem, né? Porque de fato, às vezes, somos nós que acabamos tornando a igreja um pouco envelhecida, né? E na verdade, a gente precisa abrir espaço justamente para que a igreja se renove e se renove na juventude, né? amém. Isso aí. Pois bem, quando nós seguimos o terceiro capítulo, o Papa vai nos trazer uma reflexão a partir da compreensão de que vós sois o agora de Deus, dizendo aos jovens, né? E aqui o Papa Francisco aborda a realidade dos jovens do mundo atual. O Papa traz muito claro que nós percebemos que a juventude
no mundo atual é muito diversa, a ponto de o Papa não dizer de juventude, mas de muitas juventudes. Hum, Porque nós temos diversas expressões de juventude no nosso mundo. Nem todas, né, ligadas à igreja, é verdade. Mas mesmo dentro da igreja, nós temos muitas expressões de juventudes hoje, né? Então é difícil falar ao jovem hoje, porque é preciso saber como alcançar essas muitas juventudes, né? E de fato, não é fácil, né? E também o Papa Francisco reconhece que os jovens de hoje, mais do que nunca, enfrentam muitas lutas e desafios, né? Nós temos, a gente pode recordar, olhando para a nossa realidade do nosso país, como os jovens enfrentam desafios na área da educação, né? Às vezes não sabem o que fazer do futuro, vou para essa faculdade, vou para aquela, não vou para faculdade nenhuma, vou para o curso técnico, e como isso gera nos nossos jovens angústias, né? Porque pegam aquele medo do futuro, não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer, e depois começam a trabalhar, também não sabe, vou para esse emprego, para aquele emprego, como eu faço, né? Isso para dizer algumas das dificuldades dos jovens hoje, para não dizer as mais profundas, né? Nós temos os jovens hoje enfrentam crises existenciais muito profundas, de não saberem mais quem são, de não terem identidade, de se verem perdidos, né? Eu não me identifico com isso, não me identifico com aquilo, mas afinal, quem eu sou, é. né? Para onde eu vou, o que eu faço, por qual razão eu estou aqui, né? E nós vemos que essa crise de identidade é muito profunda, porque nós temos, né, recentemente, nos últimos anos, um alarmante índice de jovens aí que passaram dificuldades profundas, né, em relação à própria vida, enfim. Né, eu acho que todos compreendem o que eu quero dizer, né, para não usar palavras mais explícitas. Então, os jovens enfrentaram e enfrentam dificuldades muito mais profundas. Depois, com o advento da internet, o Pois é. isolamento dos jovens se tornou maior, né? Nós achamos que a internet nos conecta. Nos conecta por um lado, por outro nos isola muito, né? E durante o tempo de pandemia nós percebemos mais ainda, vejam, a encíclica, a exortação apostólica de 2018, mas a gente percebeu como de lá para cá esses desafios se agravaram ainda mais, né? Então o Papa, claro, traça também esse perfil dos jovens com seus desafios e, sobretudo, o Papa reconhece que os jovens são capazes de sonhar, né? Isso é o mais bonito, né? Que os jovens, embora enfrentem tantas dificuldades, eles não se ausentam das esperanças, de ter esperança, de construir um futuro, de sonhar com o amanhã. E o Papa incentiva os jovens a viverem justamente isso, de não deixarem morrer esse ímpeto de ter esperança, de ter sonhos, de querer construir um futuro, de se envolverem na construção de um futuro, porque muitos jovens se abstêm totalmente de querer se envolver com a construção de um mundo melhor. O Papa fala, não, mas os jovens são eles os protagonistas de um mundo melhor no futuro, né? E isso, de fato, é importantíssimo. E depois, claro, o Papa ainda traz uma realidade que é importantíssima, ou melhor, duas. A primeira, a presença dos jovens no mundo digital, Uhum. né? O Papa fala, olha, vocês têm toda a possibilidade do mundo de explorar e fazer a igreja crescer nesse ambiente digital, porque vocês dominam tudo isso, né? E o Papa encoraja os jovens justamente a desenvolverem isso, né? A colocarem isso a serviço do bem, né? Essa facilidade que o jovem tem com o mundo digital, colocar isso a favor de Deus, a favor do Evangelho. E outro ponto que eu gostaria de destacar nesse terceiro capítulo, que o Papa fala também que dos jovens com a possibilidade de acabar com todas as formas de abuso, né? Fato que os jovens no mundo inteiro passam por diversas formas de abuso, né? Abusos morais, né? Abusos de autoridade, enfim. E o Papa fala que, olha, vocês são capazes de construir um mundo melhor e acabar com isso. São vocês que têm justamente o poder de transformar e erradicar essas inúmeras formas de abuso. Em outras palavras, o jovem é ele capaz de construir um mundo melhor e uma igreja melhor, né? Então, quando o Papa fala nesse terceiro capítulo, vós sois o agora de Deus, é um convite para os jovens assumirem esse chamado. Não é só uma reflexão, é um convite para que o jovem de fato seja o agora de Deus na igreja e no mundo. Eles são o futuro, né, padre? É o futuro da igreja, é o futuro do mundo melhor. Então, eu acho bonito o padre se dirigir a eles assim com. Porque a gente sabe, né? Nós que temos filhos adolescentes aqui, principalmente, muitos devem estar aqui na live. O jovem gosta de ser tratado realmente com respeito, com dignidade, com seriedade.
né? Ele deixou a infância, ele gosta que a gente perceba isso quanto antes e trate, realmente converse com ele de uma forma muito sincera, muito honesta. E aí eles respondem, né? Então eu acho que o Papa, nessa exortação, e provavelmente, né, nesse sínodo que eles devem ter conversado ali com os bispos, é isso. Essa forma de ser direto mesmo, de chamar para o agora, de falar, olha, sua missão é essa, né? Você tem responsabilidades, venham, venham porque é bom, porque é alegre, porque Deus capacita, né? Porque vai te preencher daquilo que te falta. Então, maravilha poder a gente estar ouvindo tudo isso. E é verdade isso quando você fala, porque o convite que o Papa faz à juventude durante esse sínodo de 2018 é justamente do jovem ser visto com maturidade. Hum, Porque às vezes a gente enxerga o jovem como uma pessoa muito imatura. É verdade, comparado aos adultos, os jovens são imaturos, têm muito o que crescer, erram muito ainda. Mas quando a gente fala do futuro do jovem, a gente precisa olhar o jovem com maturidade, perceber que ele é capaz de construir o seu futuro. E muitos dos temas que às vezes a gente quer subtrair da realidade do jovem, na verdade, a gente precisa justamente colocar na mão deles para que funcione. isso. Então, como eu vou falar do jovem sem ouvir o jovem, por exemplo? Então, quando o Papa, nesse sínodo, abre espaço para o jovem falar, é justamente isso, dar ao jovem o protagonismo de construir a própria vida. Claro, É isso os mesmo. mais velhos estão ali ajudando, sempre estão ali como uma força de fundo, mas o jovem precisa ter a possibilidade dele construir ele mesmo a própria vida, né? De ele fazer o seu caminho, dele construir a sua história. Às vezes a gente domina muito a história do jovem. Não, precisa deixar ele construir a sua vida. Ah, mas vai errar lá na frente, faz parte errar. O erro também educa, o erro também ensina, né? Mas precisam eles ser protagonistas da própria vida, né? Muito bom. E para a gente ir para o próximo, então, só para encerrar, que o senhor falou tão bacana da internet, e com certeza o Papa vai fazer um momento maravilhoso ano que vem, no jubileu, quando for canonizar o Beato Carlo Acutis, né? Que foi aí um jovem que soube usar toda essa internet para divulgar o evangelho e para se santificar, né, padre? Definitivamente, né? É justamente um exemplo de jovem que se destaca de maneira muito particular, porque foi um jovem do nosso tempo, né? Não é tão distante da maioria de nós e viveu a sua juventude, colocou a serviço de Deus e nos mostrou que é plenamente possível estar no mundo de hoje junto com Deus, né? Isso mesmo. Amém. Pois bem, no capítulo 4, o Papa vai falar do grande anúncio para todos os jovens. Aqui o Papa Francisco reafirma que Deus é amor e que Cristo salva, né? O Papa reforça isso para que para o jovem essa mensagem não pareça uma coisa distante, mas que seja uma coisa atual. Jesus nos salva. Deus é amor, né? Isso não é uma frase de efeito, não é uma placa de igreja. Isso é uma verdade. Deus é amor. E ele justamente encoraja os jovens a reconhecerem que Jesus está vivo nas suas vidas, está presente nas suas vidas. E quando a gente fala na missa, ele está no meio de nós, né? Eu costumo sempre dizer, às vezes nas homilias, não é uma frase de efeito, é uma verdade, ele está no meio de nós, ele está no meio dos jovens também, né? Às vezes a gente escuta, às vezes a gente fala isso, parece que é uma coisa distante, parece que é só uma palavra bonita, não é. É uma verdade, ele está no meio de nós. E eu volto a tomar o exemplo da Jornada Mundial da Juventude. Quando nós vemos aqueles jovens todos reunidos, a gente vê como o Senhor está no meio de nós, né? Verdade. Na última jornada, eu tive uma conversa com alguns amigos que foram a Lisboa e contaram como foi impactante no momento da adoração aquela multidão de jovens em silêncio, com Jesus ali exposto e todo mundo, aqueles milhões de jovens em total silêncio, né? Mostra justamente isso, como ele está no meio de nós e está no meio do jovem, e o jovem pode justamente perceber essa força de Deus, essa presença de Deus. Então, o que o Papa Francisco convida nesse quarto capítulo é que os jovens possam perceber essa presença de Deus nas suas vidas, que oferece para eles a esperança que precisam para renovar o mundo. Então, a presença de Deus oferece ao jovem esperança. Amém. Algo também que me impactou muito na jornada foi quando eles montaram aqueles confessionários no meio do jardim e eram muitos, gente, muitos. E você via a fila de jovens para esse encontro com Cristo. Esse Cristo também que está no meio de nós, né? Padres que falavam as mais diversas línguas, jovens que falavam as mais diversas línguas,
E não importa de onde era, que língua falavam, né? Todos falavam a língua de Jesus para cada um deles. Então, emociona. Emociona ver o futuro da igreja assim, no jovem pulsando. Dá uma esperança para nós também, que já passamos essa juventude, né? De que o mundo tem jeito, que vai continuar e vai continuar com Deus pelo sim desses jovens. E justamente quebra aquela fala que muitas vezes a gente ouve na igreja, né? Ah, mas não pode dar espaço para o jovem, porque o jovem não quer nada com nada. Não, não é verdade, pelo contrário, o jovem se interessa muito por Deus. Se interessa, sim, pela igreja, né? É, tem sede de Deus. E quando você consegue entregar para ele da forma com que ele está preparado para ouvir, pronto, e quer, é um encontro maravilhoso. É a igreja mesmo, nós precisamos nos preparar para podermos dar o anseio, né, do jovem, responder como ele espera. Porque, lógico que eles são, e aí eles são muito comprometidos. Quando eles se engajam, eles são muito comprometidos. Né? Vem com essa força da juventude, né, padre? Sim, Que é é plenamente diferente. possível que o jovem assuma o seu lugar na igreja, basta a gente dar espaço para eles, né? Muito bom. Pois bem, no quinto capítulo, o Papa vai falar dos percursos da juventude. E aqui o Papa trata das várias etapas da vida juvenil, incluindo o tempo justamente de sonhos, de escolhas, né? O Papa trata justamente que dentro da juventude é um tempo marcado justamente pela dificuldade de fazer as escolhas, porque elas vão delinear já o futuro, né? Então o Papa fala, olha, a igreja vê essa juventude, o momento jovem de vocês como um momento de dificuldade, a igreja quer acompanhar justamente esse momento, né? Porque a igreja reconhece que é um tempo de muita dificuldade, né? São muitas tensões que o jovem enfrenta nesse período, né? Como nós acabamos de dizer, pensar na faculdade, no trabalho, no futuro, enfim. Então a igreja reconhece justamente isso, mas também o Papa vai dizer que esse é sobretudo o tempo da amizade com Cristo, né, o tempo de crescer e amadurecer essa relação com Deus. Porque a gente sabe que o período da juventude, né, da adolescência, início da vida adulta, é o tempo que mais se marca a presença dos amigos, né? É. Porque se fortalecem muitas amizades, né? Você passa da escola para a faculdade, enfim, vai começando a delinear um círculo mais concreto de amizades, e é justamente nesse período que Jesus Cristo precisa ter um espaço fundamental na nossa vida, né? Nesse período concretizar essa amizade com o Senhor, né? E aí, claro, o Papa Francisco também incentiva os jovens a se comprometerem, de fato, com a vida da igreja nesse período, né? O Papa convida justamente a assumirem, né, o seu lugar na igreja como missionários, né? Porque são os jovens que mais podem levar com vigor, com alegria, com força, a mensagem do evangelho adiante, né? Então, é fundamental que o jovem possa assumir este lugar, né? No início deste ano, nós tivemos uma experiência bonita promovida pela CNBB, que foi da, uma missão de jovens a nível nacional que aconteceu em Manaus. E jovens do Brasil inteiro se envolveram, estiveram presentes, e nós vamos vendo os testemunhos, né, como foi impactante a presença dos jovens, que na verdade foram um número até maior do que se esperava de jovens, e espalharam pela capital ali do Amazonas, em outras cidades mais próximas, visitando comunidades, acompanhando o povo, e como foi importante para aquele povo, como deu vigor à fé daquele povo, a presença desses jovens, né, que foram lá anunciar o evangelho, assumiram justamente isso, a sua vocação missionária, né? Então é belíssimo perceber isso, né? Esse ano nós teremos em dezembro uma outra edição dessa missão também com os jovens do Brasil inteiro, né, voltados ali para aquela região da Amazônia, anunciando o evangelho, assumindo esse compromisso missionário, né? Então o Papa convida que de fato a juventude dentro dos seus percursos coloque também a perspectiva da missão, né, que os jovens também podem dar esse anúncio, essa força, essa vitalidade missionária ao evangelho, né? Isso faz parte do ser igreja, É isso né? O mesmo. jovem pode ser igreja justamente assim. É, porque vem essa força, essa vontade do ir, do novo, do desbravar, isso é muito próprio do jovem. E eu achei a coisa mais linda de ver quando o Papa, agora na Ásia, ele disse que, mais que tudo, ele agradeceu muito a Deus por a oportunidade dessa viagem apostólica, porque ele tinha um sonho, enquanto um jovem jesuíta, de ser missionário na Ásia. E não deu, não foi possível. Mas que Deus tem o seu tempo e permitiu que ele, como um velho Papa, fosse em missão para a Ásia. Então, que lindo o Papa falar sobre isso, né? Porque ele fala com uma verdade nele, porque esse espírito missionário é muito próprio do jovem. E basta a gente querer, né, para que Deus realize.
do jeito dele, é bem verdade, que o Papa foi assim com Santa Teresinha, que é a padroeira das missões e nunca saiu do Carmelo, mas é a grande padroeira por esse desejo que extrapolou os muros do Carmelo. Enfim, o importante é ter o desejo no coração e a entrega a Deus, né? Sempre é possível, né? Sempre é possível. Muito lindo, padre, Até aqui, demais. tudo bem? Maravilha. Está todo mundo amando, né, pessoal? É bom, se alguém tiver alguma pergunta, vão colocando ao longo do caminho, Isso. né? Tá bem. No capítulo 6, o Papa vai trazer a temática de jovens com raízes. E aqui o Papa enfatiza a importância de os jovens manterem as suas raízes culturais e familiares, valorizando em particular a sabedoria dos idosos, e sendo eles a ponte entre as gerações, né? De fato é importante o Papa trazer esse tema, porque às vezes nós percebemos que alguns jovens querem alçar voo, querem caminhar adiante, querem construir um futuro, mas esquecem das suas raízes, Sim. né? Ou às vezes querem anular as suas raízes, né? De onde eu vim, da família onde eu vim, da cultura de onde eu vim, né? Às vezes a pessoa que sonha demais em assumir uma outra realidade esquece da sua própria, né? Que na verdade é uma grande contradição, porque nós somos fruto das nossas raízes, né? A família que eu vim, a cultura de onde eu vim. É verdade que nem sempre a família é perfeita, nem sempre a cultura é perfeita, mas a grande descoberta é perceber que Deus não errou quando Ele nos colocou onde nos colocou. Na família em que nos colocou, na cultura em que nos colocou, na sociedade em que nos colocou. Por isso o Papa convida os jovens a, sim, pensarem no futuro, crescerem, sim, mas jamais esquecerem as suas raízes. A árvore não cresce se as suas raízes não estiverem bem fincadas, né? Então o Papa convida justamente os jovens a perceberem isso. Precisam nutrir as suas raízes, olhando de maneira particular para esses que já estão mais velhos. Então, perceber que a sabedoria dos mais velhos nutrem as nossas raízes, a raiz do jovem, para que o jovem possa crescer, né? Um grande convite do Papa é esse, que os jovens de hoje possam valorizar a sabedoria dos idosos como força para nutrir justamente o seu crescimento. Você pode parar e pensar de outra forma, a sabedoria dos idosos é a seiva que vai nutrindo a árvore da vida do jovem, né? Olhando para trás e vendo tudo que já deu certo e errado na vida dos nossos antepassados, nós sabemos como construir um caminho para amanhã. Isso para o jovem é fundamental, porque o jovem tem muita força de vontade, mas às vezes não sabe para onde olhar. Então, quando a gente olha para trás, para a experiência dos mais velhos, nós podemos ver, olha, isso dá certo, isso não dá, então eu consigo delinear um caminho por onde eu vou seguir. E com a vitalidade e a energia que o jovem tem, isso é plenamente possível. Agora, sem olhar para o passado, o risco do jovem no futuro tomar um caminho perigoso e às vezes até um caminho que comprometa toda a sua juventude é quase que certo. Então não dá para pensar o amanhã sem olhar para trás. E isso, quando o Papa convida os jovens a serem jovens com raízes, é fundamental. E aí, claro, o Papa vai terminar dizendo da importância de se arriscar juntos, né? A necessidade, a importância de sonhar juntos, fazer projetos comuns com aqueles que já são mais velhos, porque eles podem nos ajudar, mas arriscar juntos, como uma grande e verdadeira família, né? A força do jovem, a sabedoria do mais velho, e assim construir caminhos para o nosso futuro. Muito especial e muito bonito a gente pensar em Jesus, em Nazaré, que vai ficar lá até os 30 anos, né, padre? E quando a gente tem daí esse pulo, esse salto no evangelho, desde esse episódio que o padre comentou em Jerusalém, a gente vai ouvir que Jesus crescia, né, em estatura, graça, sabedoria. E então a graça estava sempre com Jesus, como está também com todos nós. E a gente pode pensar muito que essa sabedoria vinha desse convívio tão íntimo e por tanto tempo dele com a família, né? São José, Nossa Senhora. Isso moldou, né, Jesus? Eu também acho que um grande perigo na vida do jovem hoje é achar-se independente, autossuficiente, porque isso reflete também na relação dele com Deus, né? Se esse Que é jovem justamente o que acontece muitas vezes, né? exatamente. Então, isso que comece em casa para que isso também se extrapole em Deus, né? A gente sempre vai ser dependente do conselho realmente de quem veio antes de nós, né? Que tem mais sabedoria, que já viveu. Então, incrível o Papa falar sobre isso, muito importante mesmo. Pois bem, aí mais adiante o Papa vai falar da pastoral dos jovens, e aqui o Papa fala um pouco a igreja inteira, né? Porque o Papa faz um convite a vivermos uma pastoral do juvenil como
tem trazido muito recentemente, uma pastoral juvenil sinodal, né? O convite para que os jovens sejam envolvidos, e não só como agentes do nosso pensamento, mas como eles mesmos, os causadores, podemos dizer assim, da pastoral, num processo todo sinodal. Então, que os jovens sejam participantes das nossas pastorais. E quando a gente pensa pastoral juvenil, a gente pensa, o que eu vou fazer para o jovem? Né? Mas o convite sinodal é justamente o contrário. O que o jovem precisa que seja feito por ele? O que o jovem traz para que nós possamos pensar? Né? Então não é pensar só de cima para baixo, não. Eu vou propor alguma coisa para o jovem, não. Eu preciso ouvir o jovem, saber qual que é a sua necessidade, qual que é o seu anseio. Por isso o Papa fala de uma pastoral sinodal. É preciso, sim, ouvir a necessidade do jovem, porque nem sempre o que nós pensamos é a necessidade do jovem. E às vezes nós pensamos que o jovem precisa de uma coisa, quando o jovem precisa justamente do contrário, e às vezes a gente nem pensa no contrário. Por isso é importante ouvir o jovem. Né? E o jovem na igreja hoje, ele é plenamente capaz de trazer as suas necessidades. Ele é plenamente capaz de trazer aquilo que ele precisa e o que ele sabe que a igreja pode ajudá-lo. Então, a importância de que a nossa pastoral juvenil, de fato, ouça o jovem. É claro que a gente faz sempre um discernimento, mas é preciso ouvir. E aqui, claro, o Papa convida justamente que a igreja se envolva e envolva o jovem para que ele, de fato, nos mostre aonde nós temos que agir para que o jovem faça parte da igreja, para que o jovem se sinta e seja, de fato, efetivamente, uma parte fundamental, atuante, viva na vida da igreja. Então, pensar a pastoral sempre não de cima para baixo, não eu dizer ao jovem o que ele vai fazer, o que ele vai, mas deixar ele trazer a sua necessidade e a igreja buscar atender a necessidade do jovem. Muito bem. Bom, adiante, Perfeitamente entendido. ótimo. Então, adiante o Papa vai dizer justamente no penúltimo capítulo sobre a vocação. E aqui o Papa nos traz a reflexão de que a vocação é um chamado à amizade com Deus e ao serviço aos outros. Né? Então o Papa convida justamente que os jovens abram espaço para reflexão sobre a sua vocação. Né? E quando a gente fala vocação, não estou dizendo de vocação ao sacerdócio ou à vida religiosa, a todas as vocações. Né? Que o jovem tenha o coração e a sua mente abertos justamente para discernir as inúmeras possibilidades de vocação. Às vezes a gente conversa com um jovem e pergunta, já pensou em ser padre? Ah, nunca pensei em ser padre. Mas ninguém nunca convidou. Ah, Sim. mas ninguém nunca falou isso para você? Não, ninguém nunca me falou dessa possibilidade. Então, assim, isso para dar um exemplo, né? Porque também em vocação de família, às vezes, em muitas famílias, às vezes ditas cristãs, não se fala mais do matrimônio, não se fala mais de ser pai, de ser mãe, né? Vai deixando a vida correr. Não, mas precisa se falar da vocação para o jovem. E o Papa convida o jovem justamente a abrir espaço na sua vida para refletir sobre as vocações, né? A vocação à família, a vocação sacerdotal, religiosa, ao trabalho também, pensar, abrir espaço para refletir sobre o trabalho, ver as suas aptidões. Então, o jovem precisa, sim, dar espaço para a reflexão vocacional na sua vida. Volto a dizer, falar de vocação não é só pensar em ser padre ou ser freira, é pensar nas inúmeras vocações que se pode ver dentro da igreja, né? Então, colocar tudo isso a serviço de Deus, colocar a vida e a reflexão da vocação a serviço de Deus. Então, o Papa convida mesmo que os jovens tenham essa reflexão, percebendo que, como eu já disse no início, toda vocação é um chamado à amizade com Deus e serviço aos outros. Em toda vocação se pode construir uma amizade com Deus, né? E mais ainda, um serviço aos outros, seja numa vocação religiosa, na vocação familiar, ou mesmo na vocação ligada à sua profissão, é sempre um serviço aos outros, mas também a Deus. Né? Um bom médico presta um enorme serviço a Deus, porque ajuda a salvar vidas, e salvando vidas, presta serviço aos irmãos, presta serviço à humanidade. Né? Então, Professores. os professores, sim, todas as vocações sempre se encaixam nesse projeto de amizade com Deus e de serviço aos outros. Isso, que a gente possa voltar, né? Dom Odilo diz, né, que a resposta vocacional é fruto de uma comunidade que ora. Então, que a gente possa voltar a rezar pelas vocações, principalmente dentro de casa. E falando das possibilidades, das inúmeras possibilidades dentro de casa, né? Que realmente as crianças possam voltar a ouvir sobre isso. Quando as meninas, quando a gente fala muito de vocação na catequese, que isso já é uma coisa muito bacana hoje, né? Nas catequeses a gente vai abordar com mais profundidade as vocações, os meninos ficam muito interessados, mas as meninas sempre vêm com aquela pergunta, né? Mas a mulher não pode ser padre?
E quando a gente não responde assim, ah, não, não pode, que geraria uma coisa ruim, a gente responde, padre, não. Mas pode ser freira, né? Pode ajudar como uma médica dentro da igreja, pode ajudar. E você vai valorizando tudo aquilo que a igreja é chamada a viver, a mulher é chamada a viver na igreja, os olhos de todo mundo brilham, porque tem espaço para todos. É isso que a pessoa tem que entender. A igreja nunca é um lugar de competição, é de união e de um completar o outro, não é, padre? E perceber que, de fato, todas as vocações têm espaço na igreja. Né? A igreja não é espaço só da vocação religiosa. Todas as vocações têm o seu espaço, o seu lugar na vida da igreja. Porque todas as vocações manifestam, de alguma forma, o serviço a Deus e ao homem, né? Aos irmãos e irmãs. Então, é justamente isso. Às vezes a gente olha a vocação, a gente olha só para o lado religioso. Mas não é só o lado religioso. Né? Uma vocação profissional é importantíssima, justamente porque mostra também o agir de Deus. Então, um bom médico, um bom professor, um bom advogado, né? Enfim, nas inúmeras profissões que nós temos, se manifesta, e é possível se manifestar, uma boa vocação, né? De quem vive o seu amor a Deus e vendo bem aquilo que foi chamado a fazer enquanto profissional. Né? Então, eu decidi ser advogado. Então, vou ser um bom advogado, vou me esforçar de defender aquilo que é justo, né? Me comprometer com a justiça, me defender o bem. Isso é fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é justamente promover a justiça, o bem, o amor, enfim, tudo isso colabora para uma vocação bem vivida aos olhos de Deus. E principalmente na família, né? Que é onde brotam as vocações. Né? O padre Agro não seria padre se não tivesse tido um pai e uma mãe que tivessem trazido Porque ele toda ao vocação mundo. trata de uma família, né? Então, então as famílias têm que ter muito cuidado também. Ah, já testemunhei, infelizmente, algumas pessoas dizendo, né, na frente dos filhos: não, casei, não deu nada certo, Deus me livre, não casaria de novo, casamento é a pior coisa. Na frente dos filhos. Então você imagina, cada história é uma história, mas para os filhos, né? Todo filho veio de um fruto de uma relação. O casamento é sagrado. E se essa criança vai ser chamada por Deus ao matrimônio, ela tem que ter esperança que a história dela vai ser única, porque ela é única aos olhos de Deus. Ela não vai repetir uma história do pai, da mãe, da avó, da tia, né? Então as famílias também têm que ter muito cuidado quando vai tratar sobre a vocação, sobre o futuro do jovem dentro de casa, né? Sim. E por fim, claro, um, um apanhado geral, a exortação apostólica Christus Vivit é um grande convite para que os jovens vivam a sua fé com alegria e compromisso. Né? Quando o Papa fala Cristo vive, né, no primeiro ponto ele vai dizer Cristo vive e ele é a nossa esperança e a mais bela juventude deste mundo. É verdade, Cristo vive. Né? Cristo está vivo no meio de nós. É isso que o Papa quer trazer ao jovem nessa exortação. Né? Que o jovem possa perceber que ele está vivo, que justamente ele traz alegria à vida da igreja. Então, o convite para que o jovem, vendo esse Cristo vivo, o jovem possa assumir a sua vocação com um compromisso de fato, com alegria, com esperança, com vitalidade. E, na verdade, o jovem dê à igreja a vitalidade que muitas vezes a igreja em alguns lugares já perdeu. Então, que o jovem possa assumir a igreja e ajudar a igreja a redescobrir a sua juventude. O Papa Paulo VI falava que a igreja está sempre se renovando, e é verdade. A igreja sempre se renova a partir, sobretudo, da juventude. Então, a importância de que o jovem, de fato, seja não o amanhã, mas o agora da igreja, o hoje da igreja, e que ele ajude a igreja justamente a ser uma igreja viva, né? Esse chamado que Deus faz para que o jovem seja protagonista da igreja, no mundo, enfim, protagonista de toda a humanidade. Amém. Amém, E é isso. amém. Isso mesmo, né, Cris? Amém, amém. Nossa, muito maravilhoso. E foi bonito também de ver o Papa citando essa exortação, né, lá na Ásia, com tantos jovens, como o Papa se surpreendeu de ver o povo, como ele diz, o povo de um sorriso fácil, né? E ele vai dizer isso para os jovens, né? Não percam esse sorriso. Essa é a marca, né, da juventude, é a marca que a gente quer dentro da igreja, essa alegria de descobrir o Cristo vivo. Essa exortação já começa de uma forma que já deixa a gente emocionado, porque só quando você já fala Cristo vive, já te dá uma alegria, já te dá uma E uma alegria, verdade, né? De fato, Cristo vive, né? né? E então que essa seja a alegria da nossa juventude e que a gente possa ajudá-los em todos os momentos aí capacitados por Deus Padre. E através Se dessas Deus quiser. lives, viu, que o senhor vem, que o senhor fala, que o senhor estuda e nos ajuda a compreender, para que agora a gente possa viver. Muito É, e viver obrigada. justamente esse Cristo que está vivo, né? Isso. Amém.
Nossa, que lindeza, padre. Muito obrigada, viu? Já ficamos aqui pensando qual vai ser a próxima. A gente tem um mês, viu, gente, para digerir essa, para entender, para ler com calma, agora cada um na sua casa. Entra lá no site do Vaticano, tem a exortação, tá lá inteirinha. E aí no próximo mês, o Padre Iago volta para nos brindar aqui com uma outra encíclica, uma exortação, né, padre? Se Deus quiser, se Deus quiser, um mês que vem, nós temos coisa nova chegando por aí. Amém. E olha o Papa ali atrás, o grande São João Paulo II, o grande Papa da Juventude, que iniciou as jornadas. Maravilha, maravilha. Daqui Perguntaram sempre aqui, intercedendo viu? por nós. Se o senhor tem planos de ir para a jornada na Coreia. Ah, sim, eu vi, a Luara perguntou aqui. Olha, vamos ver, por que não, né? Quem sabe a gente se Então, encontra lá na Coreia, né? nossa, maravilhoso. Até Amém. 2027 dá para planejar bem a jornada para a Coreia. Isso mesmo. Padre Iago, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pela sua amizade, pelo seu carinho aqui sempre com a gente. Nós vamos pedir agora a sua bênção e pedir para então que o senhor finalize com a oração que desejar nesse momento. Sim, agradecemos então a Deus, né? Pensamos que o Senhor nos conceda uma noite tranquila, no fim da vida, uma morte santa, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Pela nós. intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e do seu esposo São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Para Nossa todos que estão nos acompanhando, Senhora. um bom descanso. Obrigada, Padre. Hoje é o dia, né? Nossa Senhora das Mercês, Rogai por nós. de um sonho de um jovem Seja um missionário jovem. que, com a força da juventude, ia libertar os escravos, né? E quando não foi mais possível com as forças dele, pediu a força aos céus e Nossa Senhora veio em socorro, como sempre vem, né? Pois é. Sempre Maravilha. jovem. Sempre jovens. Padre, muito obrigada. Gente, uma Obrigado boa você, noite, Bia. viu? A todos. Até breve, então, Padre. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe todo mundo que está acompanhando a gente. Que bom. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.